Bem-vindos a uma nova noite, TikTokers! A Noite Nostálgica, dedicada aos nossos maiores fãs. Vocês nos apoiaram em cada um dos nossos projetos, nos deram ideias e mensagens de carinho. Somos muito gratos porque vocês possibilitam que nos dediquemos ao que mais amamos, contar histórias. No vídeo de hoje, reviveremos muitos dos vídeos favoritos de vocês. Queremos enviar uma saudação a todos vocês que se juntam a nós todas as semanas, pois há cada vez mais pessoas nessa grande família. Estamos cada vez mais nessa grande família e estamos muito animados. Um de nossos assinantes nos pediu para desenhar todas as creepypastas como se fossem tirar uma foto de família. A gente achou uma ótima ideia essa. E é claro que não dá para colocar todo mundo, não tem espaço para tantas pessoas. Mas vamos desenhar alguns aí. Os reis aqui das creepypastas não podem faltar, né? A gente tá falando, é claro, de Jeff the Killer ou Slenderman. Mas eles não são os únicos. Lazary, Laughing Jack, Laughing Jill, Laughing Jill Jack, Jason the Toy Maker. Vamos ver se você é um verdadeiro fã de creepypasta. Quantos personagens você conhece, hein? Uau! Nosso ilustrador terminou aqui essa imagem aterrorizante. Adoramos aí o resultado, hein? Parabéns! E agora não vamos deixar aqui você esperando mais e começa então a nossa Noite Nostálgica! Dizem que há algum tempo um cadáver enforcado de uma mulher apareceu no meio da floresta. Era a Loretta Swan, uma mãe solteira que havia deixado apenas uma filha, a Lazary. Ao lado do corpo estava um papel com uma carta de despedida que dizia o seguinte: Minha querida Lazary, ao ler esta carta, você terá muitas perguntas sem respostas. Espero que um dia você possa me perdoar pela dor e pelo sofrimento a que te sujeitei. E, acima de tudo, por deixá-la sozinha de agora em diante. Estou lutando há muito tempo e a loucura está consumindo a minha mente. Mas antes de ir, quero que você saiba toda a verdade. Você sabe que sempre eu fui muito religiosa e dedicada a cumprir a graça de Deus. Nunca questionei, nem mesmo quando descobri que era estéril e não poderia ter filhos. Eu simplesmente continuei desejando encontrar o amor em um homem bom e justo. Um dia eu estava na biblioteca lendo alguns livros, procurando citações para um discurso, e tive a sensação de que alguém estava me observando. Foi a primeira vez que o vi. Ele era o homem mais bonito que já conheci, e ele tinha uma aparência brilhante e atraente. Cruzamos alguns sorrisos, até que finalmente me aproximei e nos apresentamos. Seu nome era Evan Harrison. Logo depois que começamos a sair, eu quase confessei que estava apaixonada. Era inevitável, havia algo cativante nisso. Em algum lugar entre o real e o divino, confiei a minha vida e os meus segredos a ele, embora ele nunca quisesse falar sobre si mesmo. Eu sabia que eu era estéril, mas ainda assim ele me convenceu a tentar ter um filho que eu tanto queria. Conseguimos, engravidei e comecei a pensar que era um milagre. Então eu tive você, Lazary. E você tinha o mesmo jeito divino e cativante do seu pai. Mas pouco a pouco, tudo se transformou em algo obscuro e maldade. Evan me abandonou e desapareceu de repente, sem explicação. Apesar disso, segui em frente. Você cresceu feliz comigo. E a cada dia eu te amava mais. Tudo mudou no dia do seu 4º aniversário. Sua aparência sedutora se transformou em algo maligno. Seus olhos não refletiam mais a inocência e agora eles tinham um brilho vermelho, como o fogo do inferno. Comecei a me preocupar e a pesquisar um livro sobre religião, uma explicação do que estava acontecendo com você. Um dia, enquanto estava em casa lendo, ouvi alguns gritos horríveis no quintal. Corri para fora e vi você atacando o nosso vizinho caído no chão, mordendo e o devorando como se você fosse um cachorro faminto atacando a sua presa. Até o seu corpo havia sofrido mutação. Você tinha garras e cascos, dentes pontudos e uma abertura estranha no peito. Como uma segunda boca. Quando eu te chamei, você voltou à sua forma normal e correu para me abraçar com lágrimas nos olhos. Eu não podia permitir que isso fosse descoberto e a minha Lazary fosse tirada de mim. Então me livrei do corpo e acorrentei você no porão. Passei noites sem dormir investigando e finalmente encontrei uma resposta. Zalgo. Seu pai é um demônio e eu me entreguei a ele para ter você. E o pior é que agora você está se transformando em um ser sombrio, perdendo seus sentimentos. É por isso que me tranquei no porão com você e fiz o melhor para expulsar esse mal de você.
Todos os ritos e sofrimentos pelos quais te fiz passar foram apenas para te fazer voltar a ser a doce menina de antes. Mas eu estava machucando muito você com aqueles exorcismos e estava me machucando também. Eu até tentei procurar Zalgo e falar com ele, mas não atendeu às minhas ligações. Maldito seja 1000 vezes por destruir a minha vida e da minha filha. Agora ele quer pegar você e usá-la através de mim, mas não vou deixar. Então me escute, Lazari. Corra o mais longe que puder. Esteja sempre alerta e não confie em ninguém. Eu te amo e sempre vou te amar. A pequena Lazari, de 8 anos, olhava para o cadáver de sua mãe, abraçando seu ursinho de pelúcia. Agora ela estava sozinha e não tinha para onde ir. Ela começou a vagar pela floresta até que encontrou uma figura estranha. Um homem alto, sem rosto, vestido com um terno e rodeado por tentáculos que saíam de suas costas. Ela queria conhecê-lo e ser sua amiga, então ela estendeu a mão e o homem a levou com ele. Lazari Natalie Swan é a protagonista da história em quadrinhos A Eat Pasta for Breakfast. É híbrida entre humano e demônio, denominado Zalgo. Ela foi encontrada por Slenderman em uma floresta e mora em uma casa com mais histórias assustadoras. Às vezes ela se transformava involuntariamente e atacava outros seres sobrenaturais para devorá-los, mas nunca humanos. Você só consegue ver diferentes tons de vermelho, não pode perceber nenhuma outra cor. E nas costas tem várias cicatrizes bem marcadas, de quando a sua mãe tentou expulsar o demônio do seu corpo. No entanto, como qualquer menina de 8 anos, ela também gosta de brincar, pintar e estar perto das pessoas. Ela se dá muito bem com a Lulu, que é como sua irmã mais velha, e está secretamente apaixonada por Jack Ailes, um amor doentio porque ela também come suas vítimas. Mas isso só acontece quando ela está em sua forma humana, a mais inocente e inofensiva. Quando ela ataca, ela assume sua forma faminta, na qual se comporta de forma selvagem. Ela age como um animal tentando caçar uma presa, sem nenhum tipo de afeição. Quando ela retorna ao seu estado humano, ela não consegue se lembrar do que aconteceu e se arrepende. Ela também tem uma terceira forma, o Zalgo, que raramente assume. Por sorte, visto que é seu estado mais violento e letal, onde mostra sua verdadeira essência demoníaca. Quando Fred Ward Neil Thompson nasceu, os seus pais eram pobres demais para sustentá-lo, então o abandonaram em um orfanato. Mas ele logo foi adotado por uma nova família, a Parrish, um casal com uma filha de 9 anos. O pai trabalhava como açougueiro e a pequena Sarah também ganhava uma quantia como costureira. A mãe, porém, era viciada em pílulas e álcool, e sofria surtos de raiva e chegava a ameaçar os seus parentes com uma faca. Ao chegar à família, o pequeno se tornou um novo alvo de sua raiva. Ela batia nele toda vez que derramava algo no chão ou acordava tarde. Cada vez que chorava, ela levantava a voz e seu pai, com medo da sua esposa, não fez nada para defendê-lo. Como isso não bastasse, ele logo teve que ajudar os negócios da família. Imediatamente percebeu que a carne crua era desagradável para ele. O cheiro do sangue e vísceras ele não conseguia suportar. Mas toda vez que ele escapava da carnificina, a sua mãe batia nele e o repreendia por sua fraqueza. A única que veio confortá-lo foi a sua meia-irmã Sarah. Ela se importava tanto com ele e ela era tão bonita e inteligente que Fred começou a sentir algo a mais. Ele se apaixonou por ela, embora nunca ousasse confessar. Já por outro lado, a sua mãe começou a se ausentar de casa, passando o dia inteiro fora. E quando voltava, se trancava em seu quarto, sussurrando constantemente algo sobre uma dívida e a compensação que precisava ser paga. Mas ela nunca disse nada para sua família. Um dia, Fred chegou em casa e não encontrou ninguém. Ele viu a luz do açougue acesa e foi lá com medo. Ao entrar, ele se assustou ao ver um homem alto com uma máscara, facas nas mãos e um corpo ensanguentado. Ah, você deve ser o filho daquela vagabunda. Vem comigo. Ele o pegou pelo braço e o arrastou até o armazém de carnes, o lugar que ele mais temia. Ele o colocou na frente de uma panela cheia de fumaça, com um líquido vermelho espesso. Se você quiser sair vivo daqui, terá que comer. Ele agarrou a cabeça do garoto e a mergulhou no líquido. O cheiro era repulsivo para ele, mas de alguma forma ele começou a gostar do sabor. Ele começou a comer sem parar, embora seu estômago doesse e ele se sentisse mal. De repente, seus dedos e olhos saíram para fora daquela lama vermelha. Uau! Você odeia tanto sua família que teve que comê-la, hein? E ele olhou em volta e viu os respingos de sangue por todas as paredes. Eles foram mortos ali mesmo. Sua mãe nos devia uma dívida. E ela colocou você em pagamento. Fred começou a gritar, chorar e desabou no chão. O homem o deixou ali.
batendo a cabeça na parede, como se quisesse acordar de um pesadelo. Finalmente ele acabou perdendo a consciência, exausto. Ele acordou dias depois em uma clínica. Ninguém explicou nada para ele sobre o que havia acontecido, e aos poucos ele foi esquecendo na memória. Quando ele recuperou, uma nova família chegou para levá-lo embora e lhe dar um novo lar. Os pais formavam um casal carinhoso e amoroso, mas se preocupavam em dar a ele tudo o que ele precisava, principalmente muito carinho. Foi a primeira vez que o Fred finalmente se sentiu aceito. O tempo passou, mas ele nunca mais foi capaz de esquecer aquela sensação de quando comeu carne humana pela primeira vez. A carne de animais não o satisfez e ele começou a cometer pequenos deslizes homicidas em busca de vítimas, quase sempre crianças indefesas. Ele estava com medo de quebrar a confiança de sua nova família, mas a fome dentro dele era mais poderosa do que a sua vontade. Um dia, seu pai voltou para casa e encontrou sua esposa deitada no chão, seus membros comidos, seus órgãos para fora e quase irreconhecível. Ao lado do corpo estava Fred, ajoelhado e suas roupas cobertas de sangue. Ele se levantou e abraçou o pai. "Te amo, papai." O homem sussurrou. "Você não é o meu filho. Fizemos bem em deixá-lo da primeira vez e nós nunca deveríamos ter voltado para você." Fred estava arrasado. Aqueles que o acolheram com carinho, a quem ele atacou, eram na verdade seus pais biológicos. "Não se preocupe, pai. Ainda te amo." Dito isso, ele mordeu seu pescoço lentamente, deixando o sangue jorrar. Seu pai não resistiu e Fred terminou a tarefa de comer seu pescoço, sua barriga e seu rosto. Quando ele terminou, ele sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua meia-irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. O enjoo veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Ele se sentia sozinho e desesperado. Ele começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma mulher no meio de todas as pessoas. Seus olhos eram familiares. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome. Não havia dúvida, era sua irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que ele tinha estado tão apaixonado. Ele finalmente conseguiu alguém que se importava, alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas quando ele olhou para baixo e viu sua barriga curvada, uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. "Eu te amo, Sarah." Ela tentou fugir, mas foi impossível. "Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre." De repente, os beijos se transformaram em mordidas famintas. E Fred começou a comer seus lábios e bochechas. Ela tentou gritar, mas logo ficou sem voz. E ela caiu no chão. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele ouviu um bebê chorar e segurou o recém-nascido nos braços, ensopado de sangue. "Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim." Fred olhou para as pessoas assustadas ao seu redor. "Não estou louco, só estou com fome." Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, com garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Teki-Teki. Diz a lenda que Teki-Teki é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que o esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rir enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Um deles se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra em seu ombro. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto, mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, BUM! O trem passou pela estação com toda a velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados.
Assustados, se aproximaram dos trilhos, e lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia, só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi, todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto, até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro, mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio e uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda, o seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ela ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e, em questão de segundos, o partiu ao meio com as suas próprias garras. Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: Onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec-Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com 2 adaptações ao cinema de 2009, Tec-Tec e Tec-Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Kuchisaki Onna é uma famosa lenda japonesa sobre uma mulher que, após ser morta, retorna como um yokai, um espírito demoníaco, para se vingar. Reza a história que há muito tempo houve uma mulher completamente bela e vaidosa e que, devido à sua enorme beleza, era procurada por muitos outros homens. De tanto que a desejavam, ela escolheu se casar com um importante samurai. Mas os seus pretendentes não desistiram. A princípio, ela ignorou os seus admiradores. Mas o seu marido teve que ir para a guerra e logo ela começou a se sentir muito solitária. Finalmente, ela se apaixonou pelos encantos de um de seus admiradores. O marido dela estava ausente há muito tempo. Ela era a mulher mais bonita de toda a cidade. Cansada de esperar por ele, decidiu que poderia fazer o que quisesse. Então continuou a se relacionar com os melhores pretendentes, que eram cada vez mais ricos, poderosos e mais fortes. Mas como todos sabemos, rumores se espalham rápido. A história de uma bela mulher acabou chegando aos ouvidos do samurai, e que apenas os homens mais fortes que a desejavam podiam tê-la. Ao ouvir essa história, o samurai, que era muito orgulhoso, ficou curioso sobre a garota, mesmo sendo casado. Um belo dia, o samurai voltou para sua cidade e saiu para beber com alguns amigos para comemorar o seu retorno. A festa acabou indo até tarde da noite, quando um dos seus amigos lhe disse: "Lembra da mulher que eu havia te falado? Bom, ela mora aqui perto."
E o samurai, confiante em si mesmo, resolveu ir ao encontro da bela mulher. Quanto mais de perto ele chegava do lugar, mais familiar era, mas ele pensou que fosse o efeito do álcool. De repente, eles pararam em frente a uma linda porta vermelha e o seu amigo disse, é aqui. Mas o samurai ficou sem fala, não disse nada, e seu amigo até brincou. O que é de errado com você? Agora vai dar pra trás? E o samurai respondeu muito seriamente, esta é minha casa. Então ele chutou a porta, correu para o quarto e lá ele encontrou a sua esposa com outro homem. A mulher ficou totalmente pálida depois de ver como, instantaneamente, o seu marido havia perfurado o homem com quem ela estava, e enquanto ele tirava a espada do seu corpo, o samurai disse, você acha que você é bonita? Então ele a agarrou com muita força, colocou a espada em sua boca e, cheio de ciúme e fúria, cortou a sua boca, enquanto a mulher não parava de gritar. Dizem que a mulher se tornou um espírito demoníaco, o Kuchisaki Onna, que voltou ao mundo com uma enorme sede de vingança. Aparenta ser uma mulher completamente normal e cobre suas feridas usando uma máscara, que é muito comum no Japão, já que muitos usam para prevenir doenças. Kuchisaki Onna vagueia pelas ruas em busca de vítimas em noites especialmente sombrias. Ela se aproxima delas e pergunta, eu sou bonita? Se você deixar levar pela beleza dela e responder que sim, ela vai tirando lentamente a máscara, revelando as suas cicatrizes horríveis e vai perguntar novamente, e agora, eu sou bonita? Se a vítima se assustar, gritar ou responder que não, a mulher cortará sua boca utilizando grandes tesouras e fazendo cortes parecidos com os seus. A vítima sangrará até a morte, pois as feridas causadas por Kuchisaki Onna não cicatrizam. Outros dizem que se as duas perguntas forem respondidas sim, mas com medo, o espírito demoníaco o acompanhará até a porta de sua casa e lá o apunhalará até a morte. Porém, se você responder ambas as vezes com um sim calmo e destemido, a mulher lhe dará um rubi ensanguentado antes de partir. Embora todos concordem que Kuchisaki Onna o deixará em paz, quando ela perguntar pela primeira vez e você responder que não tem tempo, então ela irá se desculpar e você continuará o seu caminho. Dizem que a lenda japonesa de Kuchisaki Onna tem origens muito antigas, mas voltou à tona em 1996 com o filme Gakkou no Kaidan. Por ter sido vista em vários filmes japoneses, embora possamos destacar Carved e suas sequências. Também apareceram mais recentemente em séries como American Horror Story, Freak Show e Constantine. E lembre-se, se uma mulher com máscara perguntar na rua se ela é bonita, diga a ela que você não tem tempo e não olhe para trás. Como a maioria das pessoas, sou um grande fã de Sonic the Hedgehog. Gosto dos jogos novos, mas não me importa de jogar os clássicos. Tudo começou em uma tarde de verão. Eu estava jogando tranquilamente no meu quarto quando ouvi o carteiro deixar algo na caixa do correio. Parei o jogo e fui buscar a correspondência. Havia apenas uma caixa de CD e uma carta. Era do meu melhor amigo Kyle. Eu não tinha notícias dele há 2 semanas. A carta estava como se tivesse escrita com pressa e dizia: Tom, eu não aguento mais, eu preciso me livrar disso. Eu acredito que você pode fazer isso por mim. Eu não posso, ele me persegue. Se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais pra mim. Destrua o disco. Faça isso o quanto antes. Nem pense em jogar, é o que ele quer. Apenas acabe com ele, por favor. Kyle. Depois de ler a carta, não entendi nada. Kyle estava pregando uma peça em mim? Olhei a caixa e o CD dentro, não tinha nada estranho, só havia as palavras Sonic.exe, escritas com um marcador preto. Como isso poderia me machucar? A verdade é que eu queria muito jogar. Já disse que sou fã do Sonic. Subi pro meu quarto e instalei o jogo. Quando o título apareceu, percebi que era um dos primeiros jogos do Sonic. Tudo parecia estar normal. Até por uma fração de segundo eu parei para ver algo estranho na tela inicial. O céu escureceu e o emblema do título estava enferrujado e arruinado. O Sega 1991 foi substituído por 666. E a água ficou vermelha. A coisa mais assustadora eram os olhos do Sonic, pretos e sangrando com 2 manchas vermelhas brilhantes, olhando para mim. Seu sorriso também era assustador. Quando chegava na tela para escolher os personagens, havia Tails, Knuckles e Dr. Robotnik. Agora eu tinha certeza de que estava acontecendo algo, quero dizer, como você pode jogar como Robotnik em um jogo clássico do Sonic? Naquele momento percebi que estava jogando um jogo hackeado. Fui encorajado a continuar. Escolhi o Tails e, ao selecioná-lo, o jogo congelou por cerca de 5 segundos e ouvi uma risada arrepiante. Comecei a jogar e fiz Tails correr, como em qualquer um dos jogos clássicos do Sony. Um terreno plano e algumas árvores. Depois de um tempo, vi alguns pequenos animais caídos mortos no chão e sangrando. Tails estava com uma expressão triste e a música começou a diminuir. Continuei avançando com Tails, mas ele foi afetado. Subindo uma colina, lá estava o Sonic, encostado numa árvore.
Ele estava com os olhos pretos e um sorriso maligno. Tails parecia estar realmente assustado. A tela ficou preta por cerca de 7 segundos e um texto branco apareceu formando a mensagem. Olá, você quer jogar comigo? Mas o que estava acontecendo? Tails reapareceu na tela. Ele estava muito assustado. Ele veio até mim com uma cara apavorada. Ele queria que eu o tirasse de lá. Começamos a correr. De repente, eu vi a risada arrepiante novamente. E Sonic apareceu com os olhos pretos e vermelhos. Continuei correndo com Tails, mas Sonic continuou o perseguindo voando, até que ele o pegou. Ele pulou no Tails um pouco antes da tela ficar preta e ouvi um grito. E apareceu um texto. Você é muito lento, quer tentar de novo? Embora não quisesse, tinha que continuar jogando. Desta vez, escolhi Knuckles. Eu ouvi a risada novamente e uma mensagem apareceu. Você não pode correr. Nesse nível, o céu estava avermelhado e o solo metálico. Knuckles estava olhando para mim com medo, assim como Tails antes. Comecei a jogar, mas a risada desesperadora voltou. Sonic apareceu bem na frente de Knuckles, com aqueles olhos malignos e em uma nuvem pixelizada de fumaça preta. Knuckles parecia desesperado. Ele tentou se defender, mas Sonic o pegou. A tela escureceu e pude escutar o grito. O que está acontecendo? Fiquei muito assustado e decidi parar de jogar. O jogo tinha me deixado exausto, então dormi. Mais um pesadelo assustador rapidamente arruinou meu descanso. Podia ouvir Knuckles e Tails gritando por ajuda. Eles estavam abandonados? Tomei coragem e comecei a jogar novamente. Quando iniciei, só podia selecionar Robotnik. Desta vez, a tela era uma espécie de corredor com paredes roxas. Havia velas que emitiam uma luz vermelha e respingos de sangue na tela. Comecei a correr com o Robotnik. Ele não parecia nervoso como os outros dois. Conforme ele avançava, as paredes ficavam cada vez mais escuras. As velas começaram a emitir uma luz azul misteriosa. E a horrível risada soou novamente. Já estava aqui. Sonic apareceu bem na frente do Robotnik. Dessa vez parecia muito mais real. Ele tinha o sorriso mais horrível que eu já tinha visto, e seus grandes olhos choravam sangue. Eu congelei de medo. Tails, Knuckles, Robotnik e possivelmente Kylie haviam desaparecido por causa desse ouriço macabro. Eu teria que ser o próximo. Vi como o Sonic hiperrealista avançava sobre a tela. Ele estava vindo na minha direção. A tela ficou preta. Naquele momento quase desmaiei. Um último texto apareceu em preto. Pronto para a segunda rodada, Tom? A risada maníaca soou como se Sonic estivesse bem atrás de mim. A tela inicial apareceu com Tails, Knuckles e Robotnik acabados. Eu chorei por eles. Eles estavam para sempre presos naquele maldito jogo. Tentei tirar o jogo do computador, mas não consegui. Ouvi uma voz que parecia um sussurro. Tente deixar isso mais interessante para mim, Tom. Eu me virei para ver de onde vinha a voz e o que vi me fez gritar. Sentado na minha cama estava uma pelúcia do Sonic, sorrindo com manchas de sangue nos olhos. Jeff the Killer é o protagonista de uma das creepypastas mais famosas que circulam nas redes. Sua origem remonta a uma foto perturbadora que apareceu nos fóruns em 2008. E como se fosse uma bola de neve, a história começou a ganhar forma graças aos foreiros. Eles começaram a especular sobre a origem fictícia do personagem sombrio, com um menino inocente chamado Jeff, que recebeu todos os tipos de provocações e maus tratos na escola. Quando o adolescente, ele se mudou para outra cidade com sua família, a fim de escapar dos abusos. Lá ele foi atacado por 3 meninos que não conhecia, com a intenção de roubá-lo. Mas Jeff, em um momento de raiva descontrolada, bateu neles terrivelmente e seu irmão Liu, que estava com ele, foi acusado e preso. Algum tempo depois, quando a situação começou a normalizar para todos, Jeff foi convidado para uma festa de aniversário na casa de seus vizinhos. Para sua surpresa, os meninos que tentaram roubá-lo apareceram para se vingar. Jeff consegue matar 2, mas o terceiro o encharca de cloro e álcool, e então o ateia fogo. Após o ataque, ele começa a perder a sanidade. Ele queimou suas pálpebras para ver sempre seu rosto quando se olha no espelho, e cortou as bochechas para sempre parecer estar sorrindo, acreditando estar bonito. Sua mãe foi ao banheiro por causa dos barulhos que ouvia e olhou para Jeff, completamente transformado. Assustada, ela correu para o quarto em busca de seu marido, dizendo para ele pegar a espingarda. Jeff, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, os esfaqueou até a morte. Momentos depois, ele fez o mesmo com seu irmão Liu. Shhh, você só precisa dormir. E assim começa a lenda de Jeff the Killer, um assassino que entra em casas quando as pessoas dormem, para tirar o maior número de vidas possível. Esta creepypasta produziu várias encarnações de Jeff, todas continuações da primeira história, no qual antagonistas recorrentes são introduzidos, como Jenny the Killer, que é a inimiga de Jeff. A história é distorcida como poucas outras, tornou-se viral e até foi adaptada para um videogame. A verdade é que, junto com o Slenderman, Jeff the Killer é um dos personagens sombrios mais famosos da internet.
Era um maravilhoso dia de sol. Uma menina loira chamada Lucy estava brincando com suas duas amigas no jardim de sua casa. Elas ficavam perguntando sobre sua festa de aniversário, que estava muito próxima. Ela falava com orgulho de como tudo seria perfeito. Muitos amigos viriam, o bolo seria um red velvet com 4 camadas e ela usaria um lindo vestido azul. Um carro parou na garagem e Alex, o jovem mordomo pessoal de Lucy, saiu dele, que o trouxe com precisão. Ele olhou para as meninas com ressentimento. Ele realmente odiava seu trabalho, receber ordens de uma menina mimada. Lucy, animada, foi correndo em sua direção pedindo que a deixasse experimentar o vestido. Com um sorriso forçado, ele respondeu que sua mãe havia proibido, mas Lucy insistiu sem parar. Cansado de tudo, Alex decidiu implementar o plano que vinha preparando há semanas. Acompanhou Lucy até o quarto para experimentar o vestido enquanto esperava do lado de fora. Um pouco depois, a menina apareceu e estava encantada. Quando ela estava prestes a mostrar às amigas, Alex a pegou pelo braço e a arrastou para dentro do carro, sem dar tempo para ela reagir. Ele a colocou no banco de trás e saiu dirigindo de casa. Não se preocupe, você vai adorar a sua nova casa. Assustada, Lucy não tentou fugir por medo de se machucar. Em um cruzamento isolado, Alex encontrou outro homem um pouco mais velho, na casa dos 40 anos, forte de aparência desleixada. Esse é o Christopher Gray. De agora em diante, você trabalhará para ele. Aproveite sua nova vida. Alex ficou contando um maço de notas enquanto Lucy partia soluçando, na parte de trás de uma van. Na casa de seu novo senhor, Lucy cuidava de todas as tarefas. Ela trabalhou dia e noite sem descanso e sua aparência se deteriorou. Sua pele estava pálida, olheiras, e ela estava coberta de sujeira, com um lindo vestido azul esfarrapado. Ela estava fazendo o possível para não incomodar Christopher. Limpava o chão, cozinha, lavava roupa, enquanto ele se dedicava apenas a comer, beber e dormir. Mas Lucy não parava de pensar na forma de como escapar dali. Ela sabia que a porta da frente estava sempre trancada com a chave e precisava ganhar tempo para procurá-la. Um dia ela encontrou os remédios de Christopher, onde havia alguns comprimidos que podiam causar um sono profundo. Ela começou a colocá-los na comida, até encontrar a dose perfeita para dar tempo suficiente de realizar seu plano. Seu aniversário chegou e ela só conseguiu pensar no quanto sentia falta da sua família e também dos amigos. Ela decidiu que aquele seria o dia. Depois de comer, Christopher adormeceu e ela procurou a chave pela casa. Vasculhou os armários, gavetas, mas sem sucesso. De repente, ela teve uma ideia. Ela voltou para a sala de estar, onde Christopher estava dormindo, e verificou cuidadosamente seus bolsos. Por fim, ela encontrou uma chave, mas era menor do que a fechadura da porta. Ela olhou ao seu redor e testou uma das gavetas do armário. Ela conseguiu abri-la, e dentro encontrou outra chave maior e um álbum de fotos. Tinha uma infinidade de retratos de crianças, todas parecendo assustadas. Ela continuou virando as páginas até que finalmente outras fotos das mesmas crianças apareceram, mas mortas e mutiladas. Ela largou o álbum aterrorizada e correu para a porta com a outra chave. Ela conseguiu abrir e correr para a floresta, mas Christopher acordou com barulho e saiu atrás dela. Quase sem fôlego, Lucy tropeçou e caiu em um poço profundo. Ela olhou em volta e viu que estava cercada pelos cadáveres das crianças das fotos. Alguns eram corpos em decomposição, outros eram apenas esqueletos. Christopher chegou e a arrastou de volta para casa. Espero que você tenha se divertido com seus novos amigos. Você estará de volta com eles em breve. Ela pediu perdão e implorou por sua vida. Vamos ver se você aprende a não colocar a mão onde não deveria. Ele pegou um machado e cortou um de seus braços. Ela gritava de dor e, para fazer ela se calar, ele ergueu o machado mais uma vez e bateu em sua cabeça, tirando sua vida. Após se livrar do corpo, ele se sentou no sofá e ligou a TV para assistir ao jornal. A polícia prendeu Alex como suspeito do desaparecimento de Lucy. E ele havia confessado o crime. Sem dúvida iriam atrás dele agora. Ele correu para o quarto para arrumar sua mala e sair de casa o mais rápido possível. Com tudo pronto, estava saindo de casa, mas encontrou o álbum de fotos no chão em frente à porta. Você é um homem muito mau. Você vai se arrepender do que fez conosco. Não pense que você vai escapar impune. Ele ouviu algumas risadas e, ao olhar para cima, viu os espíritos das crianças mortas, com Lucy na frente deles. De repente, começou a ouvir um som estridente e seus ouvidos começaram a sangrar. Ele saiu de casa gritando de dor e foi cercado por várias viaturas da polícia que chegaram para prendê-lo.
Aos seus pés, eles os implorou. Façam eles calarem a boca, por favor. Semanas depois, ele foi trancado em uma cela toda vedada e lacrada de hospício, vestindo uma camisa de força. De repente, ele ouviu risadas e tudo começou novamente. Lucy se aproximou dele. Seu rosto tinha apenas o crânio, seus olhos saltavam das órbitas e seus dentes eram afiados. Eu disse que não ia deixar você escapar impune. O restante das crianças o seguraram e ela abriu seu peito. Ela começou a arrancar suas entranhas enquanto Christopher se afogava em seu próprio sangue. Você consegue ouvir como eles riem? Nina Hopkins, de 11 anos de idade, foi transferida a uma nova escola para ficar mais perto de sua casa. Numa manhã de domingo, um dia antes de seu primeiro dia de aula em sua nova escola, acordou, foi ao banheiro e escovou os dentes. Logo após, voltou para a cama com seu computador. Nina não era uma daquelas garotas motivadas que se levantam cheias de energia para abrir a janela e deixar a luz entrar para aproveitar ao máximo a manhã andando de bicicleta. Não. Ela simplesmente gostava de assistir anime, ouvir música e tocar violão. Naquele domingo, sem muita emoção, Nina quis reler pela 1000ª vez A Origem de Jeff, the Killer. Adorava creepypastas e Jeff era seu favorito. Sentia uma atração diferente por ele. Cada vez que lia, sentia um estranho impulso. Enquanto apreciava sua leitura, de repente ouviu a porta. Ela ergueu os olhos por cima da tela e encontrou seu irmão mais novo, Chris, e seus lindos olhos verdes. Chris era o príncipe de Nina, o adorava e costumava chamá-lo assim porque todas as noites lhe contava histórias de contos de fadas de floresta para fazê-lo dormir. Chris tinha cabelo preto e pele clara, assim como seu falecido pai. E ao contrário, Nina tinha o cabelo castanho claro e olhos azuis. Ela era muito parecida com a sua mãe. E Chris a estava chamando para comer, então eles desceram. Na manhã seguinte, Nina e Chris começaram as aulas em sua nova escola. Nina vestiu uma de suas camisas favoritas, saia preta, meias listradas e um suéter roxo. Ao colocar sua bolsa, sentiu algo estranho. Como um puxão. Algo misterioso estava acontecendo. Um pequeno e estranho sorriso se formou em sua boca. Quando chegaram à escola, os irmãos se separaram para ir à aula. No intervalo, foram comer juntos. Escolheram um lugar calmo e tranquilo no jardim dos fundos, onde quase não havia ninguém. Enquanto comiam seus sanduíches, uma garota muito mais velha que eles e com uma aparência grosseira se aproximou. Ora, o que temos aqui? Alunos novos? Disse a menina. O meu nome é Cláudia e eu mando nesta escola. E se vocês não obedecerem o que eu digo, pagarão muito caro. Puxou uma faca da sua calça jeans e de repente 2 meninos saíram de uma árvore próxima. Eram Michael e Yoni. Nina se levantou e ficou na frente de Chris para protegê-lo. Eles não queriam problemas, apenas almoçar tranquilamente. Os irmãos tinham se instalado na área errada, já tinha dono. Chris não concordou com aquela situação e se levantou. Não fizemos nada, só estamos aqui comendo tranquilamente. De repente, Yoni o golpeou e Chris caiu nos braços de Nina. Chris! Exclamou Nina, segurando nos braços. Nina desferiu um golpe no rosto de Cláudia, derrubando no chão. Então foi para cima dela, pegando uma faca e cravando-a no ombro de Cláudia. Michael segurou Nina por trás e a prendeu em seus braços. Nina lhe deu um forte chute na virilha, derrubando no chão. Nina se defendeu o melhor que pôde. Yoni saiu correndo, mas Nina agarrou a faca e atirou-a contra ele, esfaqueando no estômago. Nina, chega! Ouviu a voz de seu irmão. Chris estava assustado e surpreso. Os irmãos voltaram para casa para trocar de roupa e lavá-las, pois estavam manchadas de sangue. Nina se sentia estranha, como se tivesse uma estranha sensação de matar. Abriu seu armário para encontrar sua coleção de Jeff the Killer. Pôsteres, emblemas, alguns cadernos antigos, bonecos e bichos de pelúcia. Olhou para eles com amor e medo e disse: Jeff, você está fazendo isso comigo? Logo após o incidente, eles procuraram os culpados da briga, mas não encontraram. Jamais pensariam que fosse uma menina de 11 anos como Nina. As semanas passaram com uma relativa tranquilidade. Um dia, Nina abriu seu armário e encontrou um bilhete que dizia: Eu sei o que você fez, mas não se preocupe, não vou contar a ninguém. Você é habilidosa, mas perigosa. Não tinha assinatura. Nina estava ficando cada vez mais perturbada. Uma tarde, o doce príncipe Chris voltou para casa todo machucado. Yoni, Cláudia e Michael haviam se vingado. Nina estava nervosa, mas com muita dificuldade conseguiu se controlar. Quando voltaram para a escola, se encontraram no corredor. A batalha foi brutal. Nina empurrou Chris para o lado, correu para a sala de limpeza e encontrou uma faca. Seu desejo de matar crescia a cada momento. Saiu da sala e atravessou a faca pela cabeça de Johnny, que começou a jorrar sangue. O sangue caiu no rosto de Nina, e ali naquele exato momento, algo se rompeu em Nina. Como uma linha, a linha que dividia a loucura da sanidade.
Cláudia e Michael deram alguns passos para trás. Nina se virou para o seu lado exibindo um sorriso psicótico, fazendo até Chris se tremer. Nina havia enlouquecido, atacando a todos. Você está bem? Nina, você está se sentindo bem? Disse Chris, horrorizado. Se me sinto bem, eu me sinto Nina se virou. excelente. Venha, meu príncipe. Devemos voltar para casa. No meio da noite, Nina se levantou e foi para a cozinha. Onde você está, maldito alvejante? Resmungou Nina, procurando. Procurava isso, pequena? Nina ouviu uma voz atrás dela, se virou e foi recebida com uma surpresa bastante reconfortante ao ver um menino na entrada da cozinha segurando o frasco de alvejante. O garoto tinha a pele extremamente branca. Seu cabelo era preto e chamuscado, tinha um sorriso sombrio e horrível. Ah, Jeff the Killer. Nina afirmou com um olhar um tanto desafiador. Ando te observando. Me parece que sua cabeça já está preparada. Você está certo. Preciso dessa garrafa de alvejante, se você me permite. Acrescentou a garota, estendendo sua mão para que ele a entregasse. Jeff abriu, então riscou um fósforo e jogou em Nina, fazendo com que ela ardesse em fogo. Nina desmaiou e ficou inconsciente. Acordou no hospital, ao lado da sua mãe e seu irmão mais novo. Após um mês de recuperação, era hora de retirar as bandagens. Nina viu os rostos de sua mãe e seu irmão assustados. O quê? O que foi? Irmãzinha, Chris disse abraçando-a. Você continua sendo tão bonita quanto antes. Saiu correndo atrás de um espelho e viu que tinha um rosto branco e preto, chamuscado, como o de Jeff, e ficou muito feliz. Nina não era mais a criança inocente que havia sido. Agora era um monstro. Eles foram para casa e Nina ficou feliz com seu novo rosto, embora ela achasse que precisaria de alguns ajustes. Então ela cortou a sua cara, fazendo um sorriso no rosto. Logo após isso, pegou a faca e foi até o quarto da sua mãe e disse a ela: Olha, mamãe, estou linda. A mãe, assustada, saiu correndo. Nina foi atrás dela e a matou. Chris viu tudo e estava com muito medo. Chris! 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 Irmãzinha, você está bem? Estou melhor do que nunca. Oh, vamos, Chris, saia. Eu não faria nada com você, acalme-se. Disse ela com um sorriso perturbador. Você sabe, me sinto mais linda do que nunca. Eu vou começar uma nova vida nas florestas das fadas. Você quer vir comigo? Chris acenou com a cabeça. Você só precisa ir dormir, meu príncipe. Um dia se passou e ele quase ficou sem os dedos. Não teria percebido se não tivesse notado o sangue manchando suas calças. Naquele momento, a sua mãe entrou pela porta. Assustada, ela correu para pegar um curativo e jurou nunca mais deixá-lo sozinho. Mas Toby estava cada vez mais relutante ao contato humano. Ele começou a perder as suas memórias e também a ter alucinações. A mãe, cada vez mais preocupada, decidiu levá-lo a um especialista. A doutora Oliver os recebeu. Ela era jovem, tinha cabelos loiros e usava um vestido de bolinhas. Ele estava segurando um caderno e uma caneta. Toby? Ela perguntou com um sorriso. Toby olhou para ela e acenou com a cabeça. Prazer em conhecê-lo, Toby. A médica fez algumas perguntas simples. Quantos anos você tem, Toby? 17. E qual é o seu nome completo? Toby Erin Rogers. Qual é o seu aniversário? 28 de abril. Quantos membros você tem na família? Toby olhou por um minuto. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu soube da sua querida irmã. Eu sinto muito. Você se lembra de alguma coisa sobre o acidente, Toby? Toby desviou o olhar dela. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele sentiu um arrepio nas costas, não conseguia mais falar e acabou desmaiando. Ele acordou na cama do hospital. O zumbido havia voltado. Ele procurou à sua volta, mas não encontrou a criatura sem rosto. Era a sua irmã morta. Os seus olhos estavam vazios, a sua pele estava pálida e um pedaço de sua mandíbula estava pendurada. O sangue escorria por seu rosto. Toby não entendia nada, não conseguia parar de olhar para ela. Ele olhou mais de perto e encontrou a criatura alta novamente. Atrás dela haviam fileiras de crianças e adolescentes com os olhos completamente negros. Toby tentou gritar, tentou escapar, mas tudo escureceu. Ele desmaiou novamente. Ele acordou e tinha sido apenas um sonho. A sua cabeça girava sem parar. A raiva crescia dentro dele. Ele se lembrava da irmã e do pai. O ódio estava ficando cada vez mais forte. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava enlouquecendo. Ele se levantou, pegou seu moletom e saiu pela porta do quarto e ele pensou tê-la visto andando pelo corredor. Ele começou a andar silenciosamente atrás do seu pai. Seu corpo não parava de tremer. Ele percebeu que um quadro de segurança contra incêndio estava pendurado na parede. Ele quebrou o vidro com a mão enfaixada. Não sentiu nada.
Ele agarrou o machado e a máscara, colocou também, havia uns óculos de fumaça laranja. Ele se viu no reflexo de uma janela. Estava perfeito. Ele começou a rir alto e seu pai se virou, mas não teve tempo de reagir. Toby estava com o machado levantado. O pai gritou pela última vez. O sangue começou a derramar e respingar em todos os lugares. O alarme do hospital soou. Toby sentiu a sua visão embaçar. O zumbido em seus ouvidos não parava. À distância, ele viu na escuridão aquela criatura imponente. Ele parecia estar vestido com um terno preto escuro e o seu rosto estava completamente branco. Eu tive que segui-lo. E foi assim que Toby Rogers morreu e TC Toby nasceu. Me lembro de quando era jovem, adorava meu Nintendo 64. Eu costumava passar horas e horas jogando, trancado no meu quarto. O tempo passava voando. Tenho alguns jogos favoritos que joguei várias vezes, mas sem dúvida o meu preferido era o Super Mario 64. Sabia de cor, do início ao fim. É por isso que me aborreci tanto quando o perdi. Minha família e eu nos mudamos de casa e ele desapareceu com a mudança. Com o tempo, parei de jogar o Nintendo 64 e esqueci de tudo aquilo. Mas uma noite de madrugada, enquanto navegava na internet, apareceu um estranho pop-up que vendia cópias antigas do Super Mario 64 novas em folha. A saudade me invadiu e resolvi comprar um. Alguns dias depois, quando chegou, pude ver que era realmente uma cópia barata. A caixa não tinha tampa e o cartucho simplesmente tinha o nome do jogo escrito à mão. Me senti enganado e tentei reclamar, mas o site onde o comprei havia desaparecido. E o endereço para contato devolvia os e-mails como se não existisse. De saco cheio, mas ao mesmo tempo intrigado, decidi tirar o pó do meu velho Nintendo 64 e testar aquela cópia ruim. Depois de passar a tela de título, apareceu o rosto do Mario que você pode moldar, e eu queria me divertir esticando suas orelhas, mas de repente uma interferência estática apareceu na tela. E o mais estranho, sons esquisitos começaram a serem ouvidos, e o que parecia ser uma voz que sussurrava quase imperceptivelmente. Tirei o cartucho e soprei na abertura, um velho truque que fazia quando era criança. Quando iniciei o jogo novamente, passei da parte do rosto de Mario e comecei uma nova partida. Fiquei surpreso que a introdução não veio com o vídeo da Princesa Peach convidando o Mario pro seu castelo. Em vez disso, aparecia diretamente lá, mas algo havia mudado. O lugar estava muito mais escuro e sombrio, não havia nenhum Toad por lá e não se escutava nenhuma voz. E a única coisa que havia era para a sala que pertence ao nível do campo Bob-omb. Quando entrei, vi que, em vez da pintura de Bob-omb, havia uma tela em branco. Achei que tudo aquilo seriam falhas, pequenas falhas de um jogo sendo uma cópia barata, então entrei no quadro. A tela ficou preta e, em vez de nome da missão, apareceu uma mensagem dizendo "Saia daqui!". Eu apareci no campo Bob-omb, mas não estava sozinho. O Luigi estava ao meu lado. Isso me surpreendeu muito, não me lembrava disso no jogo original. Quando cheguei perto dele, ele fugiu e eu saí correndo atrás dele. De repente, tudo ao redor estava se tornando ainda mais sombrio. Cada vez que ele pegava uma moeda, a paisagem escurecia, a música e os inimigos diminuíam, até que congelaram e caíram mortos no chão. Eu havia perdido Luigi de vista, então subi ao topo da montanha, mas não vi o rei Bob-omb esperando por mim, apenas uma pequena cabana. Abri a porta e fiquei chocado ao ver a imagem de Luigi enforcado, pendurado no teto, acompanhado de uma triste e irritante melodia de piano. Mario caiu de joelhos no chão e começou a soluçar. A tela desapareceu e eu voltei para a sala do castelo. Mas isso também havia mudado. Diversos de Toads me cercaram. Seus olhos eram negros e suas expressões macabras. E o mais assustador, no quadro agora havia uma foto da minha própria família. Eu estava com tanto medo que eu queria desligar o console, mas não tinha como. Mesmo se desligasse tudo, a tela continuava ligada, como se me obrigasse a continuar jogando. Então eu pulei dentro da foto e comecei a única missão disponível chamada Não Pergunte, Corra. O cenário era um monte de plataformas sob um leito de água venenosa. Uma forma estranha, uma criatura negra indefinida, apareceu e começou a se rastejar atrás de mim. Eu pulei de plataforma em plataforma sem nenhum tipo de escapatória, até que finalmente me pegou e lentamente me consumiu. Perdi uma das minhas vidas e saí do quadro novamente. Mas desta vez, a foto da minha família havia mudado. Seus corpos estavam começando a dar sinais de decomposição, como se fossem cadáveres recentes. O efeito era muito real para ser Photoshop, mas parecia uma foto autêntica. Desesperado para parar de ver aquela imagem bizarra, eu pulei de volta para o quadro. Desta vez a missão foi chamada de Já Estou Aqui. Eu apareci em uma sala escura, sem qualquer saída ou refúgio. Ao fundo havia um piano e quando me aproximei, ele se transformou em uma criatura horrível que começou a me perseguir. Não havia como machucá-lo, então tive que me deixar morrer. Mas ao invés da sequência típica de morte, Mario caiu no chão, começou a sangrar e suas tripas saíram para fora. Foi um tanto bizarro, mas se tornou totalmente assustador quando lentamente se transformou em uma imagem real.
Uma verdadeira reconstrução de um Mario agonizante. Paralisado, não pude deixar de assistir até que Mario foi expulso do quadro novamente. Agora o castelo estava em chamas. Havia uma pichação de sangue na parede que dizia: "Você nunca poderá salvá-los." E no quadro a imagem da minha família era totalmente assustadora. Seus corpos estavam cada vez mais decompostos, com buracos de onde os insetos que devoravam suas carnes saíam. Seus órgãos estavam pendurados e seus globos oculares saíram para fora das órbitas. Aterrorizado, eu peguei meu celular e tentei entrar em contato com eles, mas não havia como. Meu pai, minha mãe, minha irmã, ninguém respondia. Olhei para a tela novamente e desta vez apenas a frase "Game Over" apareceu com um fundo preto. Temendo o pior, saí correndo de casa para ir procurá-los, pedindo por favor que nada tivesse acontecido com eles. Era um dia ensolarado de verão. Meu filho James, de 5 anos, estava brincando no quintal de casa. James sempre foi um menino quieto, com uma imaginação selvagem, mas era algo raro. Ele nunca teve muitos amigos. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cachorro, quando ouvi o James conversando com alguém no quintal. Seria um amiguinho? Resolvi sair para o pátio e ver como ele estava. Quando cheguei no quintal, fiquei um pouco confusa. James era a única pessoa ali. Ele estava falando sozinho? Juro que ouvi outra voz. Naquele momento, chamei ele. Ele entrou e se sentou na mesa da cozinha. Fiz um sanduíche de peru para ele e ele começou a comê-lo em silêncio. "Com quem você estava falando antes?" perguntei a ele. James olhou para cima por um momento. "Eu estava brincando com meu novo amigo", disse ele sorrindo. Eu servi um pouco de leite para ele e continuei perguntando: "Seu amigo tem nome? Por que você não pergunta a ele se ele quer comer com a gente?" James olhou para mim por um momento antes de responder: "O nome dele é Laughing Jack." "Ah, é? É um nome estranho. E como é o seu amigo?" "Ele é um palhaço, tem cabelo comprido e nariz grande, braços compridos e calças largas, com meias listradas e sempre sorri." Imediatamente percebi que meu filho estava falando sobre um amigo imaginário. Achei que era normal para crianças de sua idade ter amigos imaginários, especialmente se não houvesse muitos amigos reais com quem brincar. Não dei muita importância, seria só uma fase. O resto do dia passou como de costume. Escureceu e coloquei o James na cama. Eu arrumei, dei-lhe o beijo de boa noite e certifiquei-me de acender a sua luz noturna antes de fechar a porta. Ufa, eu estava muito cansada. Era difícil ser mãe solteira. Fui para a cama, tive um pesadelo horrível. Estava tudo escuro. Eu estava em uma espécie de feira em ruínas, correndo sem parar. Fiquei muito assustada. O lugar inteiro parecia horrível, preto e branco. Havia bichinhos de pelúcia pendurados em cordas nas cabines com sorrisos doentios costurados em seus rostos. Parecia que centenas de olhos estavam olhando para mim, embora ninguém estivesse à vista. De repente, comecei a ouvir a música infantil, Pop Goes the Weasel. Fiquei hipnotizada. Segui a sua melodia até a tenda do circo, quase em transe. Estava completamente escuro. A única luz vinha de um projetor brilhando no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, me peguei cantando incapaz de parar. All around the cobbler's bench, the monkey chased the weasel. The monkey thought it wasn't fun. Pop goes the weasel. As luzes se acenderam de repente, me deixando quase cega. Tudo que eu pude ver foi uma pequena silhueta escura vindo em minha direção. Então outra apareceu e outra e outra. Havia dezenas delas. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisada. As silhuetas eram crianças, mas elas estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Algumas tinham cortes por todo o corpo, outros queimaduras e outros tinham membros mutilados, até mesmo os olhos. As crianças me enrolavam e me arranhavam, me arrastavam para o chão, me rasgavam por dentro. Enquanto as crianças me despedaçavam, tudo que pude ouvir foi uma risada horrível e maligna. Eu desmaiei. Acordei na manhã seguinte suando. Me sentei e notei que alguns dos bonecos de ação de James estavam olhando para mim da mesa de centro. James provavelmente acordou cedo e teria colocado seus brinquedos aqui. Juntei os seus brinquedos e fui para o quarto de James, que estava dormindo profundamente. Estranho, arrumei os brinquedos e me dirigi para a sala de estar. James acordou meio tonto. Talvez ele também não tenha dormido bem. Eu coloquei o café da manhã para ele. James, você colocou os brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Laughing Jack fez isso. Bem, diga ao Jack para arrumar depois de brincar. James acenou com a cabeça e terminou seu café da manhã e foi brincar no quintal. Eu estava tão cansada que me sentei no sofá por um momento e adormeci, acordando algumas horas depois.
Percebi que James estava sozinho. Fui para o quintal, mas James não estava lá. Comecei a chamá-lo. James! James! Onde você está? James! Naquele momento, ouvi uma risadinha vindo do jardim da frente. James estava sentado na calçada. Eu dei um suspiro de alívio. James, quantas vezes eu já disse para você ficar no quintal? Espera, o que você está comendo? James olhou para mim e então enfiou a mão no bolso, tirando muitos doces de todas as cores. Quem te deu o doce? James olhou para mim sem falar. James, por favor, diga à mamãe quem te deu o doce. James abaixou a cabeça e disse, Laughing Jack, ele os deu para mim. Eu ia ter um ataque cardíaco. James, eu estou farta deste Laughing Jack. Ele não é real. Preciso saber quem te deu aquele doce. James respondeu com total honestidade. Mas mãe, o Jack me deu doce. Fechei meus olhos, respirei fundo. Eu sabia que James nunca mentiria para mim, mas o que ele estava me dizendo era impossível. Eu fiz ele cuspir o doce, parecia que estava bom. Talvez um vizinho tivesse dado para ele. Naquela noite fomos para a cama cedo. De repente, fui acordada por um barulho vindo da cozinha. Desci correndo as escadas. Que horror! Tudo estava jogado no chão. Nosso cachorro estava morto e pendurado na lamparina. Sua barriga estava aberta e cheia de balas coloridas. Eu ouvi um grito estridente vindo do quarto do James. Peguei uma faca e corri a escada acima. Tudo estava revirado. Meu pobre filho estava em sua cama chorando e tremendo de medo. Peguei ele e corremos. Chamamos a polícia da casa de um vizinho. Quando eu disse a ele o que tinha acontecido, eles acharam que eu estava louca. Disseram que alguém havia entrado para roubar e teria escapado rapidamente. Eu sabia que não era verdade. O que estava em minha casa não vinha de fora, estava dentro. No dia seguinte, não deixei James sair para o pátio. À noite, eu levava a babá eletrônica para vigiá-lo. O James tinha medo do Jack. Coitadinho, eu prometi a ele que nada ia acontecer com ele. Fui para a cama com a maior faca da gaveta e disse a mim mesma, amigo imaginário ou não, não vou deixar nada fazer mal ao meu filho. Tentei ficar acordado o máximo que pude, mas no final o sono me venceu. James está dormindo? Eu ouvi a risada horrível do meu pesadelo. Pulei da cama e rapidamente peguei a faca e corri para o quarto do James. Senti um líquido quente espesso em meus pés. A luz se acendeu de repente e pude ver com horror absoluto o que estava diante de mim. O corpo do meu pequeno James na parede. Eu vomitei no chão. Uma risada grotesca foi ouvida atrás de mim. Eu me virei e das sombras o demônio responsável por todo esse horror emergiu. Era o Laughing Jack. Sua pele branca e longos cabelos negros. Olhos brancos penetrantes e penas caídas nos ombros. O seu corpo era grotesco. Seus longos braços pendurados além da cintura. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes brancos e afiados. Ele usava um terno preto e branco como um palhaço, com uma camisa de mangas compridas e meias listradas. Ele soltou uma risada nojenta. Ele se aproximou de James. Afaste-se dele! Corri até o monstro, levantando a faca e o esfaqueei. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu em uma nuvem preta de fumaça. A faca passou por James e o perfurou. O coração de James continuou batendo. O seu sangue quente espirrando em meu rosto. Não. O que eu fiz? O meu bebê? Meu coração? Eu matei o meu bebê? Eu imediatamente caí de joelhos. Eu podia ouvir as sirenes à distância ficando mais altas. Meu filho, meu bebê, meu doce bebê. Eu prometi a ele que a mamãe o protegeria. Mas eu falhei. Sinto muito, James. Eu sinto muito. Explodindo em lágrimas, ajoelhei-me na frente do que ainda era o corpo do meu filho. A polícia logo chegou e me encontrou empunhando a faca coberta com sangue do meu pobre filho. Eles me culparam pelo assassinato do meu filho e me declararam louca. Eles me trancaram onde eu estive nos últimos 2 meses. A única razão pela qual estou constantemente acordada é porque alguém está tocando Pop Goes the Weasel fora da minha janela, todos os dias, todas as horas. Slenderman é um monstro de forma humanoide, muito alto, possui mais de 2 metros de altura, sua pele é branca e não possui traços faciais. Usa um velho terno escuro e uma gravata. Não se sabe se é a própria pele que se adapta a esta aparência ou se é uma roupa que usa para se camuflar. Suas mãos parecem humanas, mas seus dedos são mais longos e ossudos. Além disso, tem tentáculos, que podem se esticar até onde quiser. Ninguém consegue vê-lo a olho nu, pois não quer ser visto, mas além disso, é capaz de fazer com que alguns o vejam e outros não. Dizem que no início da sua forma de agir era muito agressivo.
perseguia suas vítimas incessantemente até que as empalava nas árvores e fazia seus órgãos desaparecerem. Mas sua forma de agir mudou muito com o passar do tempo. Agora, Slenderman observa entre as sombras e espreita sem nenhum tipo de pressa ou interação, levando a alma da vítima pouco a pouco. Aqueles que persegue tornam-se esquecidos e instáveis. Logo percebem que não têm mais vida social e que se desligaram do mundo. Começa a ficar cada vez mais difícil sair de casa e muitos acabam perdendo o emprego. É uma criatura capaz de levar suas vítimas à loucura, e quando não podem lhe oferecer mais nada, desaparecem sem deixar vestígios. Dizem que o Slenderman pode ser detectado facilmente se estiver por perto, pois interfere de maneira estranha nos equipamentos eletrônicos e causa interferência em aparelhos de gravação, qualquer rádio, câmera, gravador ou televisão. É especialmente sensível à sua presença. Foi capturado diversas vezes em fotografias, mas sempre quando está muito distante das lentes das câmeras. Slenderman persegue crianças e adultos. Se a vítima for uma criança, geralmente no início se aproxima dela de maneira amigável e tenta ganhar sua confiança, para assim fazê-los desaparecer quando forem sozinhos para a floresta ou quando estiverem a caminho de casa. Na verdade, o personagem surgiu em um concurso nos fóruns Something Awful. Em 2009, os participantes deveriam postar uma imagem retocada que causasse terror. Um dos usuários carregou uma fotografia em que algumas crianças apareciam brincando no parque, mas ao fundo, escondido nas sombras, estava a figura do ser estranho e pálido. A imagem foi tão surpreendente que acabou ganhando um novo significado. A internet começou a lotar de imagens em que a figura sombria de Slenderman aparecia, e muitos começaram a lhe conceder habilidades especiais e a contar mais detalhes sobre ele. Obviamente, a história de Slenderman é semelhante a outras mais antigas, como a lenda alemã de The Grossman, um humanoide muito alto e assustador que vivia na floresta e levava crianças que se comportavam mal. Ou também a história do bicho-papão, que possui semelhanças com a sua. Essa creepypasta foi longe demais quando, em 2014, duas garotas de Wisconsin se esfaquearam 19 vezes porque, segundo elas, teriam que provar algo para Slenderman. E após o assassinato, planejavam fugir e se refugiar na mansão do demônio na floresta. Felizmente, a garota que foi esfaqueada sobreviveu. A fama do personagem tornou-se tão grande que surgiram diversas webséries sobre o assunto, como Marble Hornets e Everman Hybrid. Em 2012, o videogame Slender The 8 Pages foi lançado e apenas um ano depois o jogo Slender The Rival. Em ambos é necessário coletar uma série de notas enquanto Slenderman os persegue, para assim se livrar da morte. Em 2016, a HBO lançou um documentário sobre as meninas que atacaram sua amiga, Beware the Slenderman. E tem feito tanto sucesso que em 2018 foi lançado um filme baseado na lenda de Slenderman. Sem dúvidas, a lenda de Slenderman é uma das mais aterrorizantes e famosas que circulam na internet e nunca parou de crescer. Mas lembrem-se, não acredite em tudo que você lê ou vê na internet. Creepypastas são histórias inventadas e ninguém deve levá-las muito a sério. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!